Olá, galera. Na última aula, eu falei para você que eu tinha encerrado o livro 4 e tal, aquela conversa toda, que hoje seria só resolução de exercício. Mas porque tem um conteúdo que é bem curtinho e acabou dando um lapso aqui na minha mente e eu acabei esquecendo ele, que são os movimentos vegetais, tá? Como eles estão associados ao último conteúdo que a gente viu, que é dos fito-hormônios, a gente vai encerrar hoje, tá? Agora sim, de verdade, né, o conteúdo, falando desses movimentos, tá? Ele é tão pequeno que o próprio poliedro quase não deu muito destaque para ele, devido a ele cai muito pouco na prova. Mas vamos lá. Então, esses movimentos, eles estão associados a alguns tipos de hormônios vegetais, como por exemplo a auxina. Vocês lembram que a auxina, né, o ácido indolil acético, por exemplo, uma das funções dele é o alongamento celular. Tá? Então, não é a célula se dividir. Aqui é crescimento por alongamento, a célula pequena, depois ela vai crescer, o alongamento celular. E isso pode acarretar que essa célula, um lado se divide, aumente mais do que o outro. E isso pode provocar um tipo de movimento, tá? Por exemplo, em direção à luz. Esses movimentos a gente chama de tropismo, tá? Então, as auxinas, elas controlam os tropismos, tá? Então, o movimento de curvatura da planta em resposta a um determinado estímulo. Existem dois tropismos básicos, que é o fototropismo, que diz relação à luz, como está claro aqui, né? E o geotropismo, que é o centro gravitacional. Mas a gente vai falar primeiro aqui do fototropismo, tá? Então, o que tem a ver a auxina com o fototropismo? Presta atenção. Esse fototropismo, como eu já disse, adiantei para vocês, é um tipo de tropismo em que a fonte estimuladora do movimento da planta é a luz, tá? Não há um toque físico, tá? Não tem um toque físico, existe esse outro tipo de movimento. Aqui é através do estímulo da luz, tá? Quando a planta é iluminada, aqui tá esses pontinhos, aqui são a auxina, tá? Estão distribuídos mais ou menos por igual aqui nessa parte da planta. E observe que a fonte de luz está vindo aqui desse lado, tá? Então, quando a planta é iluminada, a auxina, ela migra para o lado oposto. É como se a auxina, esse fito-hormônio, ele não gostasse de luz. Então, ele vai fugir da luz, ele vai para o lado contrário, tá? E quando a auxina vai para o lado contrário, o que vai acontecer? Essa parte da planta vai se curvar. Se for o caule, vai se curvar em direção à luz. Se ela se curvar em direção à luz, a gente chama isso de fototropismo positivo, tá? Então, nós falamos lá que a auxina, ela é polar, né? Ela é produzida no ápice do caule e vai para lá para a raiz, tá? Então, ok? Muito bem. Então, acontece o seguinte, que esse hormônio ele tem uma ação diferente, né, no caule e na raiz, tá? Então, o excesso no caule, né, o excesso de auxina estimula o alongamento da célula, dando fototropismo positivo, tá? O alongamento da célula onde está concentrada a auxina, tá? Então, presta atenção aqui. Aqui é a fonte de luz, aqui está a planta. Aqui está a raiz e aqui está o caule, tá? O que acontece quando a luz bate aqui? Ela, tipo, vai expulsar ou vai empurrar a auxina para o lado que não está recebendo luz. Então, a auxina vai se concentrar tanto na raiz quanto no caule, no lado oposto à fonte de luz, tá? Acontece que lá no caule, a auxina estimula o alongamento da célula. Então, essa célula vai se alongar e essa aqui não, que não tem auxina aqui. Então, ela vai se curvar em direção à luz. Nós dizemos, então, que o caule tem fototropismo positivo. Já lá na raiz, a concentração de auxina nesse lado que não está recebendo luz, ela não estimula o alongamento. Ela estimula o alongamento onde tem pouca auxina. Lembra que precisa de pouca auxina para estimular a raiz. E aí ela acaba se voltando
no sentido contrário à luz, por isso a gente diz que ela tem fototropismo negativo, tá? Então, observem, a auxina concentrada no caule, na parte que está concentrada, ela estimula o alongamento, e na raiz, aonde tem pouca auxina, estimula o alongamento, o contrário do caule. A gente diz que o efeito da auxina no caule é o contrário na raiz, ok? Então, nós temos o fototropismo positivo do caule e o fototropismo negativo em relação à raiz, ok? E o gravitropismo ou geotropismo, que é como mais conhecido, tá? Geoterra, né? E aqui o grave por causa da gravidade. É um tipo de tropismo em que a fonte estimuladora do movimento é a força gravitacional. Por isso que está se usando hoje mais o termo gravitropismo, tá? Ao contrário do geotropismo. Mas ambos estão corretos ainda, tá? Então, da mesma forma, se a gente deitar uma planta num vaso, tá? A gravidade vai atrair a auxina. Então, vai concentrar a auxina no lado voltado para baixo e vai ficar pouca auxina no lado de cima, tá? Então, a força gravitacional vai puxar a auxina para baixo. E aqui também, como eu já disse para vocês, a auxina tem a ação diferente na raiz no caule. Ela está no plano horizontal. Tem algumas questões que aparece um vaso de uma planta deitada, mostrando isso aí, tá? Então, aonde tem muita auxina na raiz, né? O que acontece? Não tem o alongamento das células. Aonde tem pouca auxina, vai promover o alongamento e aqui vai crescer mais. Nessa parte que tem pouca auxina na raiz, vai crescer mais do que na parte que tem mais. E no caule é o contrário, aonde tem auxina as células crescem mais e aonde não tem cresce menos. Então a raiz vai se voltar para o centro gravitacional e a gente diz então que a raiz tem gravitropismo positivo, enquanto o caule tem gravitropismo negativo, tá? Então entenderam bem aí, tá? Então a luz empurra a auxina para o lado oposto, tá? E ela tem função diferente na raiz e no caule. E a gravidade, a força da gravidade também faz com que a auxina se concentre na parte inferior da raiz da planta, e ela também tem ela tem ação contrária na raiz, na parte que tem menos auxina promove o alongamento, e no caule é onde tem mais auxina que promove o alongamento. Ok? Temos um outro tipo de movimento, né, dos vegetais chamado natismo, tá? Então, o natismo são movimentos que ocorrem em resposta a um estímulo, mas que não são orientados pela fonte estimuladora, tá? Então, por exemplo, tem aqui, e nesse caso não há participação de fito-hormônio, da auxina, tá? Então, aqui tem as plantas incentívoras, a droséia, a dionéia, conhecida como droséia também. Então, ela fica lá aberta, parece uma colher daquela de pegar macarrão. Quando o inseto toca nela, esses pelinhos aqui são estimulados e fecha. Então, o estímulo foi dado pelo toque do inseto. E tem essa aqui, Maria vai dormir que teu pai já morreu, que é chamada de planta sensitiva, né? A mimosa púdica ou pudica. Você toca nela, essas folhinhas aqui vão se fechando. Tá? Então, não obrigatoriamente em direção à fonte de estímulo que ela vai se movimentar. Tá? Então, ela precisa de um estímulo, mas ela não se orienta pela fonte estimuladora e, nesse caso, não há ação ou participação da auxina. Beleza? Aqui nós já falamos na última aula sobre enraizamento das estacas, né? A função da auxina ela utilizado para fazer opolquia, para fazer reprodução assexuada. Falamos desse gráfico aqui, vou voltar a falar com vocês para mostrar que o máximo, né, a concentração mínima de auxina estimula a raiz ao máximo, enquanto que o mínimo do caule, né, o máximo do caule inibe aqui a raiz, tá? Então a raiz é mais sensível à auxina do que o caule. Uma concentração que induz o crescimento ótimo do caule tem efeito inibidor ótimo no caule, tem efeito inibidor. Eu voltei a falar desse gráfico porque ele é muito importante e cai muito em prova, ok?
A dominância apical nós já falamos sobre a questão da poda, né? Para que a auxina ela é produzida na gema apical. Se eu faço a poda, então, enquanto essa gema apical aqui está presente, a gema lateral não se forma, ela não brota aqui. Se eu tiro a gema apical, aí começa a formar os ramos laterais, tá? A citocinina, nós já falamos também sobre a questão do estímulo da divisão celular, aqui é divisão, né, alongamento, tá? Estimula a metamorfogênese, a diferenciação do tecido da planta, aquela questão de fazer uma floresta a partir de um ramo, de algumas células só, tá? Que as células conseguem se diferenciar em qualquer outro tipo de célula. Estimula o alongamento do caule, promove o retardo do envelhecimento da planta, senescência, a queda, né, do fruto, a queda da folha, e a quebra da dormência apical e promove o desenvolvimento da gema lateral. A auxina e citocinas podem ser utilizadas em conjunto para promover diferenciação celular em vegetais e a formação da planta inteira a partir de um conjunto de células, formar o calo. Esse conjunto de células aqui a gente chama de calo, e desse calo a gente pode formar uma planta inteira, tá? O etileno, como a gente disse, é um gás que promove a germinação de plantas jovens, né? Promove a germinação da semente, promove o amadurecimento do fruto, como eu falei para vocês lá da feira do produtor, né, de passar aquele encerado preto por cima dos cachos de banana verde para ele amadurecer mais rápido. O envelhecimento celular, senescência. O estímulo à floração, tá? E promove a abscisão, a queda da folha, tá? Então, essa é a função do gás etileno, tá? A giberelina promove o crescimento do fruto, o patenocarpo. Então, nós falamos lá da laranja Bahia, do limão Tahiti, da banana, que são frutos que o ovário se desenvolveu sem que tenha tido fecundação, tá? São chamados de partenocarpo, tá? E ela também promove o alongamento do caule, tá? Isso foi descoberto lá pelos japoneses no plantação de arroz. Realiza a mobilização de reserva da semente para o embrião. Então, essas reservas que estão no cotilédon aqui vão passar para o embrião para ele poder se desenvolver enquanto ele não faz fotossíntese, tá? E a quebra da dormência em gemas apicais. O ácido abscínico, o ABA, tá? Promove a dormência da semente e gemas, né, no inverno, para diminuir o metabolismo. Promove o fechamento estomático também, na falta de água, do estresse hídrico, e induz o envelhecimento de folhas e frutos, fazendo cair, tá? Aqui sobre o fotoperiodismo nós já discutimos. Então, o que estava faltando basicamente para a gente conversar com vocês era essa questão que mais cai na prova aqui, que fala sobre o fototropismo e o geotropismo. Ok, galera? Então, agora a gente encerra isso e daqui a pouquinho a gente dá continuidade resolvendo aqui umas questões que a gente selecionou para vocês para fechar esse último livro, o livro número 4 da frente 2. Tá? Na frente 2 do livro 4 ainda tem uma parte que fala sobre os biomas, mas a gente combinou com a professora, a coordenadora Fabiola, de que, como ela trabalha na geografia isso também, para não ficar redundante o conteúdo, ela vai trabalhar isso com vocês. Falou? Então tá, daqui a pouco a gente volta para resolver aí as questões de vestibulares passados aí. Então, galera, como eu falei para vocês, né? A gente selecionou, como prometi para vocês, sempre no final de cada livro, selecionar uma bateria de exercício para a gente relembrar o conteúdo todo do livro, tá certo? Então nós vamos lá começar a resolver alguns problemas agora, de que já caíram em vestibulares por aí. Então vamos lá. Então aqui, né, texto para a próxima questão. Analise a figura abaixo, ou do lado aí, né, no caso, e responda as questões a seguir. Então, aqui está a figura aí, um trator, está vendo alguma coisa aí, não está muito bem visível não. Então, dentre vários elementos visuais, pode-se observar na figura 1, uma árvore adulta, aqui essa árvore aqui, né? Dá para se ver aí, aqui. A árvore adulta, com todas as suas partes em evidência, a raiz, o caule e tal. Em geral, o controle do desenvolvimento das plantas ocorre por meio de substâncias orgânicas denominadas de fito-hormônios ou hormônios vegetais, tá? Como a gente viu na nossa aula na teoria, tá?
Com base nos conhecimentos sobre as funções e os locais de produção e atuação dos hormônios vegetais, assinale a alternativa correta. Vocês se lembram que eu fiz a comparação com vocês do hormônio vegetal e animal, né? O hormônio vegetal, o mesmo hormônio pode ser produzido em várias partes da planta, ter efeitos diferentes, pode agir no mesmo local que foi produzido ou à distância. Então, vamos lá. Letra A. O etileno estimula, lembra o etileno? O gás etileno estimula o amadurecimento de frutos, atua na queda natural de folhas e frutos e é produzido nas mais diversas partes da planta. B. A citocinina estimula o alongamento celular, atua na dominância apical e no desenvolvimento dos frutos e é produzida em sementes em desenvolvimento, no meristema apical do caule e em folhas jovens e frutos. C. A quitinase, produzida em diferentes partes da planta, promove a germinação de sementes, o desenvolvimento de brotos e frutos, estimula a floração e o alongamento do caule e das folhas. D. A giberelina estimula as divisões celulares, o desenvolvimento de gemas, participa da diferenciação dos tecidos, retarda o envelhecimento dos órgãos e tem a sua produção concentrada nas folhas. E. A quinase promove a dormência de gemas e de sementes, induz o envelhecimento de folhas, flores e frutos, e induz o fechamento dos estômatos e é produzido na gemas apicais da raiz. Vocês observem aqui, então, que para responder essa questão, tá, de 2020, lá da Universidade Estadual de Londrina, você teria que lembrar praticamente de todos os fito-hormônios. Mas tem um aí que com certeza você lembrou, que é o papel, a função do etileno, né? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra A, que fala que o etileno estimula o amadurecimento do fruto. É o principal, né? A principal ação do etileno é o amadurecimento do fruto. Quando o fruto amadurece, ele cai, né? Assim como a folha, e ele pode ser produzido em partes diversas da planta, tá? A letra B, ela está incorreta por quê? A citocinina estimula as divisões celulares, tá? Ele fala que a citocinina estimula o alongamento da célula. Não, alongamento é a auxina, tá? E o desenvolvimento das gemas participa da diferenciação do tecido e retarda o envelhecimento do órgão, tá? Produzido em tecidos do crescimento ativo, particularmente de raiz, no embrião e nos frutos. Estou colocando aqui a explicação das erradas, que é para vocês depois irem, né, quando forem resolver, saber por que ela está errada e qual é o que seria certo. A C está errada porque plantas não possuem quitinase. Enzima catalisa a quebra da quitina, polissacarídeo presente na parede celular dos fungos, exoesqueleto dos artrópodes e de alguns vermes. Então, você sabendo que elas não produzem essa enzima, já descartaria a letra C de cara, ninguém falou sobre isso em fito-hormônio, tá? Letra D está incorreta porque a giberelina promove a germinação da semente, aqui está dizendo que estimula a divisão celular, tal, né? O desenvolvimento de brotos, estimula o alongamento da célula. Não vão confundir o alongamento da célula com a divisão celular, tá? Alongamento do caule, das folhas, a floração, desenvolvimento de fruto, produzido em meristemas apicais, tá? Em tecidos jovens, do caule, folhas jovens, sementes e frutos. E a letra E é incorreta, a quitinase é uma enzima, transferência de um grupo de fosfato, né, a quinase, de um composto de alta energia, como o ATP, para um receptor, tá certo? Então, dessa forma, ficamos com a alternativa A aqui, fazemos uma releitura da citocinina e da giberelina, tá certo? E do etileno. A segunda questão diz o seguinte, sobre tropismo, marque a correta. Raízes crescem por geotropismo negativo, por ação do etileno. Etileno tem essa função, né? Caule cresce por geotropismo positivo. O caule cresce em direção ao centro gravitacional, por ação da auxina. C. Caule cresce com fototropismo positivo, por ação de auxina. Acabamos de ver essa aula, né?
D. Algumas plantas crescem por tignotropismo em contato com o suporte por ação do ácido abscísico. E letra E. Em espécies vegetais não há quimiotropismo, diferentemente do que ocorre entre os protistas. Então, aqui o certo é o caule cresce por fototropismo positivo por ação da auxina. Vamos considerar a letra A. Por que ela está incorreta? O etileno é uma substância gasosa produzida em diversas partes da planta que induz o amadurecimento do fruto, participa da abscisão, a queda da folha, juntamente com a auxina. Por que a B está errada? Geotropismo ou gravitotropismo é um crescimento da planta em resposta à gravidade. O caule apresenta geotropismo negativo, pois cresce no sentido oposto, conforme a gente viu na nossa aula teórica, tá? As auxinas é que favorecem o crescimento do caule. A letra C está correta. A letra D. Tignotropismo é o crescimento curvado do vegetal que ocorre através de um estímulo mecânico, tá? Por exemplo, na gavinha, né? Quando o vegetal entra em contato com qualquer objeto consistente, ele cresce em torno dele. O ácido abscísico inibe o crescimento, promove a dormência de semente, induz o envelhecimento das folhas frutos. E a letra E, tá? Diz que o quimiotropismo ocorre em vegetais, sendo o movimento orientado em relação à substância química do meio, como acontece, por exemplo, lá na formação do tubo polínico, né? Quando vai o núcleo masculino se encontrar com a oosfera, com os núcleos polares. Ok? Então, terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: durante o século XIX, quando o gás de carvão foi usado como combustível para a iluminação pública, foi verificado que o vazamento de tubulação de gás provocava queda de folhas de árvores próximas. O gás responsável por esse fato era o gás etileno. Além da abscisão foliar, outra função desse hormônio então vocês observem, em 3 questões aqui praticamente, aparece sempre falando do etileno, tá? Em diferentes universidades. Então fique esperto em relação a isso. Então voltando aqui à questão. Então, além da queda da folha, qual a outra função desse hormônio? Promover o amadurecimento de muitos tipos de frutos, estimular o crescimento do tubo polínico durante a dupla fecundação, inibir a formação de raiz e de pelos absorventes, retardar o envelhecimento da folha por inibição da degradação de proteína, atua no fototropismo e no geotropismo. Então, aí, além da queda da folha, o etileno está associado ao amadurecimento do fruto. Tá certo? Então, não tem muito o que a gente falar mais sobre isso aí. A quarta questão, ela diz o seguinte: as plantas são capazes de reagir a estímulos ambientais, produzindo movimentos. Entre os tipos de movimentos, destacam-se os tropismos e os natismos, ou nastias. Considere as afirmativas abaixo sobre esses tipos de movimento vegetal, assinalando V para as verdadeiras e F para a falsa. Então, vamos lá. Tropismo resulta do crescimento de uma planta ou parte dela em resposta ao estímulo externo, dependendo da posição do estímulo. Isso é falso ou verdadeiro? O natismo ocorre em resposta a um estímulo externo, mas o movimento independe da posição do fator estimulante. Vocês estão lembrados? As gavinhas, aquela que tem no maracujá, na uva, das plantas que se enrolam em diversos tipos de suporte, apresentam um tipo de tropismo denominado gravitotropismo. É isso? Elas estão crescendo em direção ou fugindo do centro gravitacional. Outra, como exemplo de natismo, pode citar as folhas da mimosa pudica, sensitiva, ou dorme, ou Maria vai dormir que teu pai já morreu, que se fecham quando são tocadas. Já falamos sobre isso. O crescimento diferencial de uma planta observado durante o fototropismo positivo resulta da ação do fito-hormônio giberelina sobre alongamento celular. Foi isso que eu disse para vocês. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a primeira verdadeira, tá? Destacado aqui em vermelho.
O tropismo resulta do crescimento de uma planta ou parte dela em resposta aos estímulos externos, dependendo da posição do estímulo, tá? Lembra lá do AIA, né? O natismo ocorre em resposta ao estímulo externo, mas o movimento independe da posição do fator, que é aquela onde toca, né, na plantinha lá que se fecha, ou daquelas plantas que a gente chama de carnívoras ou incentívoras. As gavinhas não é um movimento de gravitotropismo, tá? É só o caule e a raiz que tem esse movimento aqui. Natismo é essa que eu acabei de citar para vocês, que quando toca ela responde ao estímulo, mas não em direção à fonte do estímulo, né? E o crescimento diferencial durante o fototropismo positivo resulta do fito-hormônio não, da auxina, que eu mostrei para vocês, que ela tem ação diferente no caule e na raiz. Tá certo? Então ficamos como verdadeiro, 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 falso, verdadeiro e falso. Ok? Letra B. O enrolamento da gavinha, um suporte, caracteriza um movimento denominado de tignotropismo. O crescimento diferencial de uma planta durante o fototropismo positivo é do fito-hormônio indolil acético AIA, né? Sobre o alongamento da célula. Bom, então aqui uma questão bem interessante da Unicamp de 2016. A concentração de gás carbônico na atmosfera em uma floresta varia ao longo de um dia e está intimamente associada à fisiologia, fotossíntese e respiração das espécies presentes nessa floresta. Ok? A concentração de gás carbônico na atmosfera também varia em função da disponibilidade de água no ambiente. Considerando o gráfico aqui ao lado, é correto afirmar. Então, vamos ver aqui. Ele diz que esse gráfico tracejado aqui, esse aqui, é no dia chuvoso. Tá? Aqui o horário de 0 a 22 horas. Tá? E aqui é o fluxo de gás carbônico. E esse gráfico com a linha por inteiro aqui, inteiriça, é do dia seco, sem chuva. Tá? Então, vamos lá. A fotossíntese das plantas é maior no início e no final do período diurno. Então, aqui o fluxo de gás carbônico aqui no início do diurno, aqui o que? 6 horas. Está acontecendo o máximo aqui do fluxo de gás carbônico. A planta usa o gás carbônico para realizar a fotossíntese. Está tendo o máximo aqui. Né? E no final, né, no final do período aqui, às 18 horas, B. As plantas respiram mais na estação chuvosa, então na respiração libera o gás carbônico. Então, na estação chuvosa, ela libera mais gás carbônico, certo? Do que na estação seca, pelo menos por aqui, né? C. Na estação seca, há um pico de respiração às 12 horas. No seco é esse aqui. Aqui ela está respirando, ela está liberando gás carbônico, não está absorvendo. As plantas fazem mais fotossíntese, respiram menos na estação chuvosa. Então, na estação chuvosa, ela faz mais fotossíntese e respiram menos. Então, as plantas respiram mais na estação chuvosa. Como é que eu vou chegar nessa conclusão? Que eu estou vendo aqui, que nesse período aqui, né, não tem luz, a planta só está respirando. Está vendo aqui, ó? De 0 a 8 horas, na natureza, né, numa floresta, certo? Ela só está respirando, então ela está respirando mais aqui, ó, a taxa de liberação de gás carbônico é maior do que aqui. Ok? Sexta questão, tá? Todo ano, na primavera, diversas espécies vegetais florescem e exibem diferentes formas e cores de flores. Isso ocorre devido ao... Então, gente, preste atenção, ele está falando sobre o quê? Florescimento, tá? Durante todo ano, na primavera, tá? Então, um determinado período certo do ano, ele está dizendo que muitas espécies, diversas espécies, florescem. O florescimento das plantas está relacionado aqui. A fototropismo, típico de angiosperma, estiolamento, que é aquela comprimento, vai ficar
esticado, né, só o caule crescer, que independe da presença da luz, natismo regulado pelo turgor das células vegetais, fotoperiodismo que determina o florescimento simultâneo em diferentes espécies, metabolismo do tipo CAN na maioria das angiospermas. Então, aqui ele está falando de florescimento e conforme nós vimos na aula, o florescimento tem a ver com o fotoperiodismo. Tá? Lembra lá das plantas de dia curto, que na realidade são plantas de noite longas, e as plantas de dias longos, que na realidade são plantas de noite curtas. Tá certo? Sétima questão da Universidade Estadual do Ceará, 2015. As frutas se mantêm vivas enquanto estiverem respirando, certo? Quando estão na árvore, utilizam a matéria orgânica que está na seiva elaborada. E quando são arrancadas, continuam respirando à custa de seus próprios tecidos. Então, enquanto a fruta está lá no pé, né, na árvore, ligada à árvore, ela está usando o açúcar proveniente da fotossíntese, né, que chega até ela. Tá? Aí você vai lá, arranca essa fruta da árvore. E ela vai se manter viva de que maneira? Utilizando o próprio açúcar que tem nela. Tá? Sobre o processo de respiração das frutas, assinale a alternativa falsa, galera. Cuidado. Normalmente quando não é a correta, eles colocam a falsa, a incorreta, em caixa alta e em negrito. Tá? Porque a gente está acostumado a responder a correta. E aí o cara pergunta a falsa, a gente lê a primeira, a verdadeira, a gente já marca. Então, muita atenção aí. A. Ele quer a errada, tá? A respiração das frutas é uma combustão lenta que consome oxigênio e produz gás carbônico. Quando colhidas e vão para um ambiente com menos oxigênio, as frutas respiram com menor velocidade e duram mais. C. A velocidade de respiração é menor quando as frutas estão mais maduras. D. Quando são resfriadas, a velocidade da respiração diminui e as frutas se degradam menos. Então, qual é a falsa aí? Né? A falsa é que a velocidade da respiração é menor quando as frutas estão maduras. Quando elas estão maduras, a velocidade da respiração é maior. Tá? Elas estão se degradando, certo? Estão transformando o açúcar dela, que é o amido, por exemplo, em glicose, frutose, em açúcar mais simples. E aqui uma questão que eu falei para vocês na teoria lá sobre os movimentos. Tá? Oitava questão, Cefet, Minas Gerais, 2014. Analise a imagem seguinte que mostra um vaso de planta submetido à iluminação difusa que tombou, sem prejudicá-la, permanecendo por alguns dias nessa posição. Então, esse vasinho estava na posição correta dele aqui, e aí veio um vento, ele tombou e ficou alguns dias, e agora ele está desse jeito aqui, ó. Tá vendo aqui para onde o caule está indo? Tá? Então, vamos lá. O que é uma luz difusa? É uma luz que pega nele como um todo, tá? Não está direcionada só de um lado, não, está pegando nele como um todo. Nessas condições, a mudança da orientação da planta, que mudança? Essa aqui, ó. Ela estava assim, aqui, ó, paralela ao solo, ao centro gravitacional, e agora ela está fugindo do centro gravitacional. Movimento do caule em direção à fonte de luz, crescimento da porção aérea contra a gravidade, curvatura normal do caule dessa espécie de planta, tentativa de estabelecimento de equilíbrio estático da planta, orientação paralela do ramo dessa espécie em relação ao solo. Está paralelo aqui? Não, está crescendo. Então, aqui a luz é difusa, ou seja, está por igual em tudo quanto é canto. Então, o que está acontecendo aí? Então, aqui, tipicamente, um movimento contra o centro gravitacional, que o caule tem geotropismo negativo. Tá? Lembra que aqui vai se concentrar a auxina, tá? Aqui vai se alongar mais rápido e aqui vai se alongar mais devagar, ou não vai se alongar, porque está concentrada a auxina desse lado aqui por causa do centro gravitacional. Enquanto se tivesse aparecendo a raiz aqui de trás, a raiz estaria fazendo esse movimento aqui, em direção ao centro gravitacional, uma vez que a raiz tem fototropismo, ou tem geotropismo positivo. Ok?
Muito bem. Boa questão também. Questão desse tipo costuma aparecer bastante em prova. Aqui também, lá de Minas Gerais, continua mais ou menos a mesma batida. Na figura a seguir, as porções aéreas das plantas 1, 2 e 3, está vendo aqui? 1, 2 e 3, tá? Foram completamente iluminadas. Essas três aqui receberam luz geral, tá? Enquanto 4, 5 e 6 tiveram apenas algumas partes com luz, conforme indicado pelo retângulo em branco. Então, a 4 recebeu luz aqui nessa folhazinha, a 5 nesse ramo aqui, tá? Todinho, tá? Todinho não, nessa parte aqui. E no 6, nesse ramo aqui sem folha, tá? Ok? Então, esses três foram iluminados por completo e aqui em algumas partes. Todas essas plantas foram submetidas ao mesmo tempo de iluminação, sendo que a planta 2, essa aqui não floresceu. Tá? Olha aí. Ó. Dessa forma, conclui-se que a floração depende da incidência da luz sobre o quê? Os nós, os brotos, o pecíolo, entre nós ou lâmina foliar. Então, observa-se todas as plantas submetidas ao mesmo tempo de iluminação, sendo que a planta 2, essa aqui, não floresceu. Então, por que foi que ela não floresceu? Porque ela tem que receber luz nas lâminas foliares, ela não tem folha, então não tem como ela florescer, já foliares, já que as folhas são os órgãos de maior metabolismo, ali que vai ter fotossíntese, que vai ter, né, produzir e tal. Então, aqui como não tem folha, a lâmina foliar, ela não floresceu, ok? Não tem floração. 10. A biosfera recebe a radiação solar em comprimento de onda que varia de... faltou aqui, ó. Depois você, na apostila tem aí, depois eu mando para vocês. Aproximadamente tal. Em média, aqui é de 400 a 700 nanômetros de comprimento. Em média, 45% da radiação proveniente do Sol encontra-se dentro de uma faixa espectral de... aqui não, aqui que é 400 a 600. Que é utilizada para a fotossíntese das plantas, radiação fotossinteticamente ativa, conhecido como RFA. Em função da luz solar, pode-se afirmar corretamente que a. As plantas que crescem sob a sombra desenvolvem estruturas de aparência semelhante àquelas que crescem sob a luz. B. A parte aérea das plantas recebe somente a radiação unidirecional. C. Fotoperiodismo é a resposta da planta ao comprimento relativo do dia e da noite e as mudanças nesse relacionamento ao longo do ano, primavera, verão, outono, inverno. Lembra dessa aula? D. Respostas sazonais em plantas que não são possíveis porque os organismos vegetais são incapazes de perceber o período do ano em que se encontram. Tá? Essa D aí é para você não confundir. Então, o que é o fotoperiodismo? É a resposta da planta, certo, ao comprimento relativo do dia e da noite, que eu acabei de falar para vocês. Planta do dia curto, que na realidade é de noite longa, e plantas de dia longo, que na realidade são plantas de noites curtas. Tá certo? Então, essa é a resposta da nossa questão. 11ª, diz o seguinte: a zona pilífera da raiz apresenta células epidérmicas com projeções citoplasmáticas denominadas de pelos absorventes, cuja principal função é absorver água e sais minerais indispensáveis à sobrevivência das plantas. A absorção de água pela raiz dos vegetais acontece normalmente quando? Então, essa questão aqui eu coloquei, tem a ver com a nossa botânica e tem a ver com também a citologia, tá? Que vocês estudam lá o transporte passivo, né? Difusão simples, osmose e difusão facilitada. Então, para que uma planta possa absorver água através dos pelos absorventes, o que tem a acontecer? Letra A. Os níveis de sais no interior das células são menores do que na quantidade no solo. B. A concentração de sais no interior da raiz é superior à concentração do solo.
C. Células epidérmicas e solo apresentam a mesma concentração de sais. D. Existe maior quantidade de água na célula do que no solo. Então, para ocorrer a osmose, o que é necessário? É necessário que exista uma diferença de concentração. Exista um meio mais concentrado e outro menos concentrado. Tá? Então, a definição de osmose é a passagem do solvente, no caso aqui a água, né, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, no solo tem que ter menos sais do que dentro da raiz. Então, a concentração de sais no interior da raiz é superior à concentração no solo. É uma questão que se refere ao seu conhecimento sobre osmose. Beleza? 12ª questão. Bom, aqui, da condição ideal, para lembrar, né, direitinho como é que é a osmose. Eu coloquei aqui o seguinte para vocês: a condição ideal para que ocorra a absorção de água pela planta por osmose é o solo hipotônico e a raiz hipertônica. Essa né, vai passar através de uma membrana semipermeável ou com permeabilidade seletiva. 12ª questão, lá do Goiás, diz o seguinte: analise a figura a seguir. Então, aqui o que está falando? A altura em centímetro, tá? 20, 40, 60, 80, 100. E aqui, tempo, meses do ano, outubro, dezembro, janeiro, fevereiro, junho, agosto. Tá? E aqui tem A e tem B. A figura ilustra a curva de crescimento da parte aérea de duas espécies vegetais, A e B, nativas do cerrado, a partir da germinação da semente durante o período de um ano. Tá. Considere que nesse período as condições climáticas e edáficas foram típicas da região e que a taxa de crescimento foi calculada pelo coeficiente entre a variação da altura em centímetro e do tempo, meses do ano. A seta indica a ocorrência de queimada. Aqui, ó, a setinha aqui, queimada aqui entre setembro, agosto e setembro, tá? A seta indica queimada. Os dados apresentados mostram que o hábito de crescimento das duas espécies é distinto, pois na espécie A espécie A aqui, ó, ela cresceu mais, né? E a espécie B cresceu menos, mas cresceu de uma forma mais contínua. Então vamos lá. A brotação é inibida pela ocorrência da queimada, enquanto na espécie B, esse fato destrói a parte aérea pré-existente. B. O crescimento da parte aérea é menos sensível à precipitação, enquanto na espécie B, esse fator não altera o crescimento. Ele está comparando a espécie A com a espécie B, não perde isso de vista. Pois na espécie A, o crescimento da parte aérea é nulo durante o período de dias longos, enquanto na espécie B esse fato não altera o seu crescimento. Dia longo, dia curto tem a ver com crescimento ou com floração? D. A germinação de semente é estimulada pela ocorrência de queimada, enquanto na espécie A, a germinação da semente é estimulada pela ocorrência de queimada, enquanto na espécie B esse processo ocorre devido ao aumento da disponibilidade de água no solo. E na espécie A, o aumento da massa fresca é inversamente proporcional à temperatura média mensal, enquanto na espécie B esses fatores são diretamente correlacionados. Então, nós temos aqui o quê? Que na espécie A, essa espécie aqui, ó, a germinação da semente é estimulada pela ocorrência, olha aqui como teve mais, né, crescimento aqui, tá? Quando estava tendo queimada, certo? Ocorrência de queimada, aqui nesse período aqui, tá? Aqui essa setinha está indicando a queimada, de agosto a setembro. Outubro já começou a germinar aqui, ó. Enquanto que na espécie B, ó, não germinou logo em seguida a queimada, né? Então, na espécie A, a germinação da semente é estimulada pela ocorrência de queimada, enquanto na espécie B, esse processo ocorre devido ao aumento, aqui começou a chover, lá no Cerrado, tá? A partir de meados de outubro para frente, né? Bem que agora não sei como é que vai ficar por causa o negócio está seco lá, mas isso aqui é de 2014, tá certo? Muito bem.
Então, o gráfico mostra que a espécie A é mais apta ao tocante à germinação de suas sementes logo após a queimada, e a germinação das sementes da espécie B é favorecida durante os meses mais chuvosos do ano, no Cerrado Brasileiro, que começa lá em meada de outubro e vai até lá fevereiro, por aí assim. Ok? E é isso, galera. Então, algumas questões aí, né, que a gente trouxe para relembrar os conteúdos do livro 4, da frente 2.